Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de setembro. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,22%, depois de ter aberto o pregão bem, com boa alta na primeira hora de pregão. Fechou bem a primeira hora de pregão, mas não conseguiu gerar uma superação da máxima da primeira hora de pregão, vamos dizer assim, que seria tirar uma nota 8 aí, depois romper esse topo seria a nota 10 para o Ibovespa, que é essa região que eu já comentei na última análise, a região dos 48 mil pontos. Pelo contrário, o Ibovespa volta para baixo na hora de pregão seguinte, fecha para baixo da zona de resistência desses dois topos e só vai fazendo nova mínima ali no gráfico de 60 minutos, terminando o dia com a formação no gráfico diário de uma estrela cadente, padrão de reversão dos candles. A confirmação virá desse padrão de um movimento de alta para um movimento de baixa na perda da mínima do pregão de hoje, 46.614. Mais detalhes sobre esse padrão, quer entender melhor o que significa esse padrão, basta você clicar aqui nesse card que está aparecendo para você. Então, com essa movimentação para baixo, o caminho de um novo movimento de baixa seria essa zona de suporte já destacada também na última videoanálise. E para o Ibovespa anular qualquer expectativa mais negativa é superar toda essa região aqui importante de resistência, principalmente arredondando 48 mil pontos. PTR4 no pregão de hoje, queda de 2,89%, dentro do que foi abordado na última videoanálise. Recomendação de venda na Petro. Recomendei uma venda na Petro se ela perdesse R$ 8,58. Ela já tinha até perdido quando eu recomendei a venda. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, houve a perda dessa região aqui de R$ 8,58 e ainda trouxe a oportunidade até de uma venda um pouco mais acima na PETR4. Enfim, a venda foi executada, o stop dessa venda é acima da máxima do pregão de hoje, olhando para o gráfico diário novamente, 8,90, então stop em 8,91, risco de 3,97%, e o objetivo da operação ficando em R$ 7,89. Uma provável chegada aqui nessa região do gap, a região de 8,13 a 8,11, a gente vai avaliar uma forma de poder descer até o ponto de stop dessa posição, caso realmente essa ação escorregue aí para fechar o gap, que nesse momento seria o caminho mais provável. Então temos uma venda em aberto na Petro. Vale 5 foi lá em cima, rompeu a máxima aqui desse topo, 15,74, que foi a máxima basicamente do mês passado, R$ 15,74. Mas se a gente olhar aqui, um movimento de baixa, movimento de alta, falando em termos de simetria do gráfico, abriria espaço para fazer esse tipo de movimento aqui na Vale. Então, dentro do que eu já comentei na última análise, já seria uma operação bem mais contra a tendência nesse momento em cima da Vale, no sentido de ter revertido ali tendência, principalmente aqui no gráfico diário. Esse movimento já muda de certa forma a tendência do gráfico diário, mas ainda com a possibilidade de se trabalhar com a venda, buscando ali fechamento desse gap e até mesmo um nível um pouco mais abaixo. Então é um ativo que eu vou ficar atento a partir do início do próximo pregão para ver se encaixa uma venda com um stop aí mais bem posicionado e que não seja muito grande. KLBN11, encerrei a posição comprada na KLBN11 no pregão de hoje, depois que o ativo, logo no início do pregão, perdeu a mínima do pregão anterior e na sequência recuou e não conseguiu mais nem sequer voltar a ficar acima desse fechamento do anterior, que foi de R$ 21,46. Enfim, encerrei a posição logo nesse recuo que ela deu, com um ganho de 1,47% na operação e no capital total um crescimento de 0,21%. Mas é um ativo que eu continuo atento para operar a favor da tendência, ou seja, para buscar uma nova possibilidade de entrar comprando novamente a KLBN11. BBDC4, olhando para a ponta vendedora, já tinha falado de YouTube 4, também essa análise serve para YouTube 4. Então, abre a possibilidade de se trabalhar na venda, na perda da mínima do pregão de hoje também, assim como YouTube 4, IBOV, BBDC4 fez aqui uma estrela cadente, padrão de reversão dos candles. O stop mais bem posicionado ficaria acima desses da máxima de hoje de R$ 23,75, tentando pegar pelo menos duas vezes o tamanho do stop dessa operação aí, seria uma venda de swing trade a favor da tendência de prazo maior. VIVT4, algo semelhante, já fez aqui até a formação de pivô de alta, mas se a gente observar, não consegue ficar acima, não consegue fechar acima dessa região de resistência proporcionada por fundos anteriores, a chamada mudança de polaridade.
Aqui já deu uma sinalização de topo no gráfico diário. A perda da mínima de hoje reforça ainda mais essa possibilidade de abrir uma venda na VIVT4, trabalhando com stop preferencialmente acima da região em torno de R$ 41,09. CSNA 3, naquele mesmo estilo da Vale 5, da questão da simetria, é um ativo que pelo gráfico diário, por mais que não dê para ver corretamente um pivô de alta aqui, já podemos dizer que está em tendência de alta pelo gráfico diário, mas como a tendência de prazo maior, gráfico semanal e principalmente o gráfico mensal ainda é de baixa, respeitando a máxima ali do mês anterior, abre a possibilidade de se trabalhar nessa venda um pouco mais ousada, na perda da mínima do pregão de hoje, buscando aqui pegar um movimento de baixa para baixo dos R$ 4,00, sabendo que tem um suporte ali imediato para ficar atento na faixa dos R$ 4,03, podendo até administrar esse stop, dependendo do que acontecer aqui nessa região de suporte, logicamente se relacionar essa venda um pouco mais ousada. E TOTS 3 ativo que está em tendência de baixa, diversos prazos operacionais, e aqui no gráfico diário, depois desse movimento de subida, não conseguiu até gerar um fundo ascendente, mas não deslanchou, anulou de certa forma esse fundo, ficou aqui travado. Na realidade é um ativo que ainda ficaria mais para operar na venda, ou seja, ela vai permanecendo abaixo de uma região ali chamada mudança de polaridade, que era suporte virando resistência. Se perder a mínima do pregão de hoje, seria o ponto aí de abrir uma venda de swing trade em cima da TOTS 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.